Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos dimensionar a armadura negativa da nossa casa. Vamos mostrar um casinho simples entre duas lajes, como calcular a armadura negativa para constituir essa armação importante na face superior, na camada superior de nossa laje. Portanto, vamos dar início à nossa aula de hoje. Projeto da Casa 1 de concreto armado. Aula de número 8. Dimensionamento das armaduras negativas entre as lajes maciças L1 e L3. Item número 1. Momento flutor negativo entre lajes. Então, nas aulas anteriores, eu trouxe apenas um recorte da forma, da banda de formas do piso do primeiro pavimento, onde eu sempre calculo, dimensiono como laje maciça, nunca como concreto apoiado no solo. Por mais que o concreto, o solo seja compactado. Eu sempre calculo como lajes independentes, apoiadas em vigas ou cintas, as vigas independentes do piso. Então, a laje L1 e L3 estão aqui, cada uma tem 12 centímetros de espessura, como todas as demais lajes. O piso do primeiro pavimento tem 12 centímetros de altura total. Na aula de número 5, da laje L1, a gente obteve um momento de fluidor negativo máximo de 0,310 toneladas-metros. Momento negativo, pelos livros antigos, alguns chamavam, denominavam momento negativo por X. Você pode chamar de M, seguido do símbolo negativo, né? Ou chamar simplesmente de X. Mas traga uma legenda na memória de cálculo, indicando que X é um momento negativo para não criar desordem ou desentendimento. A laje L3, por sua vez, foi mostrada na aula de número 6, em que cujo valor de momento negativo foi obtido de 0,223 toneladas-metros. Bem, repetindo aqui, só reorganizando de forma linear, são os mesmos momentos mostrados no slide anterior. A média entre esses valores é de, no caso, a média aritmética simples, 0,310 mais 0,223 sobre 2. Você obtém o valor médio de momento negativo entre o máximo da laje L1 e o máximo da laje L3, de 0,267 toneladas-metros. E o valor correspondente a 80% do maior desses dois momentos fletores negativos, ou seja, 80% vezes o maior momento negativo entre as duas lajes, seria 0,310. Você extrai 80% desse valor e você vai ter um valor de 0,248 toneladas-metros. São duas regrinhas que a gente sempre aplica para poder aferir qual o valor de momento fletor negativo será usado no dimensionamento final. Assim, pela regrinha acima, o valor que governa, o maior valor dentre esses dois, pela regrinha, é de 0,267 toneladas-metros. Você descarta esses valores aqui, eles não entram no questionamento de quem vai governar. Quem governa vai ser entre a média e 80% do maior dos menores. E dentre eles, você obtém o maior valor, nesse caso, 0,267. Item 2. Cálculo da armação para momento fletor negativo. O maior momento flutor negativo que governa é de 0,267 toneladas-metros. O momento flutor ponderado, não se esqueça, esse é o momento flutor negativo nominal. O valor ponderado vai ser multiplicado por gama. Então, gama vezes o momento flutor negativo, que é o x que governa, 1,4, completo armado, vezes 0,267 toneladas-metros, obtendo o valor, no caso, ponderado negativo final, mediante as ponderações das regrinhas que eu mostrei anteriormente, 0,374 toneladas-metros. Esse sim é o valor que será utilizado no dimensionamento da armadura negativa. KPMD. Essa equação é das mais importantes. Se não for a mais importante, é das mais importantes. Lajes, dimensionamento de sapata, laje, vigas, elementos horizontais. É muito importante que você domine e tenha pleno domínio sobre essa equação. O KPMD, no caso, ele é dado pela armadura, no caso, momento fletor negativo ponderado, solicitante, dividido pela espessura, no caso, seria a espessura da laje. No caso, para lajes, a gente calcula sempre por 1 metro, por faixa de 1 metro. Então, o BW vai ser igual a 1 metro para laje de modo geral. Para vigas, a gente considera a largura da viga, 20 centímetros,
15 centímetros, ou o valor que o valha. O D é a altura de cálculo da laje. Não confunda a altura total, 12 centímetros, como a gente viu no slide 1, com a altura de cálculo. Ela é reduzida do comprimento do concreto e do diâmetro do estribo. Resistência de cálculo do concreto, FCD, e você vai ter a equação da KPMD, no caso, substituindo os valores, vamos encontrar primeiro o valor de D. O valor de D minúsculo, ele já foi definido na aula de número 4, como sendo igual a 10 centímetros. A gente já reduziu o comprimento do concreto, o estribo, até, no caso, a armadura, o centro de gravidade da armadura negativa. O valor do KPMD, substituindo agora os valores já encontrados, de 10 centímetros encontrados na aula de número 4, 1 metro, a faixa de 1 metro para laje, de modo geral, a gente calcula o KPMD de lajes considerando faixa de 1 metro. Momento flutuante negativo máximo 0,374 toneladas metros. O FCD do concreto, no caso é o 3.000 dividido por 1,4, obtendo um KPMD de 0,018. No KPMD, costumo colocar sempre 3 casas decimais, pois o KPMD costuma dar um valor bem reduzido para lajes, 0,0 alguma coisa. Então, no Excel, eu já coloco lá 3 casinhas decimais, pode colocar até 4 se você quiser, mas 3 já é suficiente para encontrar o valor de KPMD. Como esse valor é menor do que o valor do KPMD limite do aço CA50, o aço CA50, você vai ter 0,32 como limite. Como esse valor está bem abaixo o PMD do aço CA50, o dimensionamento satisfaz. Ou seja, o concreto, em outras palavras, ele não rompe por ruptura frágil. Bom, para lajes, só mostrando, recapitulando, esse valor de KPMD ele costuma iniciar na segunda ou terceira casa decimal os valores a serem apresentados. Capa X. Depois que eu colocar o KPMD, você vai computar o valor de capa X pela equaçãozinha de segundo grau. A equaçãozinha de segundo grau, ela é imutável, ela é fixa, vai ser sempre essa. O que muda é apenas o valor do KPMD. Vão ser as mesmas constantes, 0,272 e 0,68, capa X ao quadrado de capa X, e o KPMD é o único valor que muda, é a única incógnita a ser encontrada para poder resolver essa equação. 0,018 foi o nosso KPMD, essa é a nossa equação. Eu sempre coloco em retângulo, na memória de cálculo, uma equação que eu estou para resolver. Eu chamo de equação número 1, pelo número romano, pela letra romana, o I maiúsculo. Eu tenho uma outra equação, a equação 2, e assim por diante. É apenas mais uma tratativa para deixar a sua memória de cálculo mais organizada. Vou dividir aqui em cores, A, B e C, 3 segmentos, seria o B ao quadrado menos 4AC, velha regrinha matemática lá do segundo grau, para resolver a equação do segundo grau. Então, 68 ao quadrado vai ficar sempre positivo, que é ao quadrado, menos 4 vezes 0,272, e vezes o valor de KPMD 0,018, obtendo o valor de delta de 0,443. O valor de delta, resolvendo a equação, continuando a equação do segundo grau, substituindo o valor de delta, né, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, e vamos encontrar dois valores de capa x de linha e capa x de duas linhas. Capa x de linha foi encontrada como 2,474 e o valor capa x de duas linhas 0,027. O primeiro valor ele não nos interessa, ele é descartado. O segundo valor, sim, ele está dentro dos parâmetros que iremos aferir no slide seguinte. Quanto menor o valor de capa X, melhor para resolver, né, ou no caso, o nosso concreto, em termos de resistência. A explicação da escolha do capa X. Já mostrei isso nas aulas anteriores, eu reforço aqui. O valor de capa X determina a posição da linha neutra. Ele é muito importante esse valor. Ele parece bobinho, mas não é. Tem na linha neutra da nossa laje, no caso no centro da nossa laje, você vai ter a altura de 12 centímetros. Mas a linha neutra não está no centro, ela vai ser determinada em função do valor de capa X. 12 centímetros é a altura total da nossa laje maciça, né? O capa X vezes H, você vai determinar a posição da linha neutra dentro da laje de concreto, dentro desses 12 centímetros. Então, você vai ter, por exemplo, para o capa X de linha de 2,474, você multiplica ele por 12 centímetros, o primeiro capa X encontrado, multiplica pela altura total de 12 centímetros, ou espessura total de 12 centímetros, e encontra um valor de 29,69 centímetros. Como esse valor ele está acima do valor da nossa altura total de laje, ele é descartado, ele não serve para poder continuar o dimensionamento. E o capa X de duas linhas, por sua vez, tendo um valor de 0,027,
Ao ser multiplicado pela altura total da laje de 12 centímetros, você obtém um valor total de 0,32 centímetros. Ou seja, esse valor ele é menor do que a altura total da laje de 12 centímetros. Então, esse valor nos interessa. Então, ao multiplicar por 12, significa dizer que a linha neutra está a 0,32 centímetros da face do concreto. Esse valor é descartado e o capa X de duas linhas é o que nos interessa. Então, você sempre pega o valor de capa X de duas linhas, que for menor, no caso, do que 1. 0, alguma coisa sempre. E o valor que for acima de 1, você descarta. Cálculo de capa Z. PMD, você dá continuidade ao valor do capa X e agora o capa Z. Depois do capa Z, vamos calcular a armadura final. O capa Z é igual a 1 menos 0,4 vezes capa X. O capa X é o capa X' que você encontrou no slide anterior e você já aferiu. Opa, esse é o valor que governa. Eu estou confiante. Você multiplica enquanto o valor de capa Z é sempre casas decimais. Reserve 4 casas decimais para o capa Z, ou 3 casas decimais no seu Excel. Quanto maior o valor de capa Z, melhor. Aqui arredondando, 0,9892 seria 0,989. Se fosse arredondar 9 para cima, virando 990, eu preferiria manter, se for manter 13 casas decimais, eu prefiro não arredondar a última casa decimal. Eu deixo para baixo o arredondamento, porque ele vai no denominador. E quanto menor o capa Z, mais a armadura. Então, fica ligeiramente a favor da segurança. Você não arredondar para cima, o PMD arredondar para baixo, para que fosse o número 5 ou o número 6, você arredonda para baixo. O critério meu, deixa você com seu critério. Cálculo da armação. A armação é dada por essa equação em que você vai ter um antivetor negativo ponderado, no numerador, dividido por capa Z vezes D, que é a altura de cálculo da laje, vezes FYD, que é a resistência de cálculo de projeto do aço CA50. O momento fletor negativo 0,374 ponderado, dividido pelo capa Z que você encontrou, vezes a altura de cálculo, já definido nas aulas anteriores, e 4,35 toneladas por centímetro quadrado, e o valor do FYD, CA50. Encontrando uma armadura total de 0,37 centímetros quadrados por metro. É o que a nossa laje precisa resistir a esse momento fletor negativo. Essa é a área total da armadura negativa por metro linear. O FYD é o valor da resistência característica do aço CA50 dividido pelo fator de segurança do aço. No concreto armado, o fator de segurança do aço, a gente utiliza o valor de 1,15. 5.000 CA50, ele tem 5.000 quilos por metro quadrado. Daí o termo 50. O 50 ele se refere à resistência do aço. A tensão é a característica do aço. 4.350 e 4,35. Eu sempre deixo em toneladas por centímetro quadrado, porque centímetro quadrado já vai logo multiplicar pela, no caso, a altura, vai se eliminando. Você pode transformar para metro quadrado no Excel, transformar se você quiser, desejar, ou deixar em centímetros. Mas no final, cuidando com as unidades. E sempre ter cuidado na transformação de unidades, na passagem da equação do Excel. Da equação final, o resultado. Muito cuidado com a transformação de unidades para não obter um valor discrepante. E ao adotar uma barra de CA50, no caso de 6,3 milímetros, cuja área é de 0,31 centímetros quadrados, você vai obter o número de barras de aço por metro equivalente a. Então, você vai ter a armadura unitária, não, obter o espaçamento. O espaçamento você inverte, você coloca a armadura total no denominador e a armadura unitária da barra, no caso, uma barra tem 0,31 centímetros quadrados, barra de 6,3 milímetros de diâmetro tem 0,31 centímetros quadrados de área unitária. Então, se dividir a área unitária pela área total por metro, o metro está no denominador. Ele vai passar para o numerador como numerador. Você vai inverter o valor de um metro, no caso, para o numerador. E vai encontrar o espaçamento final de 0,36 metros, como obtido nesse caso. Centímetros quadrados por centímetros quadrados se anulam e esse metro passa para o numerador. Então, você obtém um espaçamento dividindo a área unitária pela área total. Não inverta. Seria a área unitária pela área total. Pois a área que a gente encontra no aço aqui é sempre por metro linear. Por quê? A gente começou calculando o BW, considerando o BW nós como sendo de 1 metro. Então, esse valor de 0,36, ele tem que ser menor ou igual a 20 centímetros, o limite, que é igual a 2 vezes D,
a altura de cálculo da laje, 2 vezes 10, 20 centímetros. E, por coincidência, ele é igual ao outro limite que a gente tem que considerar também para a armadura. A armadura não pode ser içada por mais do que 20 centímetros. Ou 2 vezes D governa, ou 20 centímetros governa. Nesse caso, os valores são iguais. Se fossem diferentes, você obteria o menor valor entre eles como governante. Então, 0,36 não pode ser utilizado, pois ele é maior que 20 centímetros. Então, você adota uma barra a cada 20 centímetros no seu projeto, que você já está seguro. Espaçamentos entre barras. Só reforçando, aqui está a face superior, uma laje, mostrando a face superior da laje de concreto, um pouquinho cobrimento em armaduras até aflorando, antes da gente quebrar, escarificar. No caso de laje, foi necessário fazer um reforço, a gente observou o pequeno cobrimento, né, sobre a armadura negativa, as armações negativas da laje, são armaduras boas, com meia polegada, 2,5 milímetros de diâmetro, pois é uma laje com panos muito grandes, 6 por 9 metros, e 2 vezes, no caso, a altura de cálculo. Esse é o valor limite para espaçamento entre armaduras negativas de uma laje. Não se esqueça. Ou 20 centímetros. Então, você considera o menor valor obtido entre 2 vezes D ou 20 centímetros. O menor valor irá governar o espaçamento entre barras negativas em sua laje. O diâmetro de barras. O diâmetro de barras segue uma regrinha bem simples, antiga, antiguíssima, da NB1, de 1900 ou década de 70 ou década de 80. NB1 de concreto, acho que é de 83, enfim. Década de 80, bem antiga NB1, era uma senhora norma de concreto, eu gosto muito dela, é bem rica, bem completinha. Se tiverem a oportunidade de resgatar essa NB1, leiam novamente, compare com a nova norma. É importante você estar sempre interpretando a norma anterior e a norma atual. O que mudou? Que valores são aqueles? Então, pela NB1 antiga, o valor do diâmetro máximo de barra de aço era equivalente, não pode ultrapassar o valor de H sobre 10, ou seja, a altura total da laje sobre 10. Vamos aferir se nossa armadura está dentro desse limite. O diâmetro da barra ele tem que ser menor do que H sobre 10. H é a altura total, a espessura total da laje, 12 centímetros, como a gente viu no slide primeiro, mostrando parte da planta. Dividido por 10, então nossa armadura total é de 1,2. Aqui eu não posso adotar armadura de meia polegada, tipo 12,5 milímetros, eu não poderia, pois H sobre 10 nos dá 1,2, 1,2 é menor do que 1,25. Então tem que ser uma armadura menor do que 1,2 centímetros. 6,3 milímetros é o menor diâmetro que eu recomendo para lajes, para armadura negativa de laje, pois a armadura de 5 milímetros é fácil de pisar e amassar no pisoteamento durante a concretagem, segurando os mangotes de concreto. Muitos operários sobre a laje na hora da concretagem. 5 milímetros para armadura negativa eu não recomendo. Então, 6,3 milímetros está bem abaixo de 12 milímetros. Então, nossa armadura está dentro. Lembre-se bem que uma boa espessura de laje e uma armadura abaixo dessa espessura, bem abaixo, ela garante que a sua laje não vai ter fissuras e trincas, seguindo essa regrinha. Essa regrinha já adianta que de nada vale você ter armadura passando, mas se essa regrinha não for atendida, você vai ter trinca sobre a laje. Já, já observei projetos, já verifiquei projetos em que fui chamado para fazer perícia, em que tinham trincas horríveis, projetos de casas, prédios modernos de luxo, novos, de 2015 para cá, feitos por softwares modernos, nada contra os softwares, mas sempre o usuário que tem que ter cuidado, e fissuras e trincas horríveis na laje, quebrando o porcelanato do arquiteto, porque essa regrinha não foi atendida. Era uma bitola de ferro muito grande, de aço, barra de aço muito grande, uma espessura de laje não compatível. Com essa equaçãozinha aqui, já garante que você não vai ter trincas e fissuras se for atendida. Então, aqui o limite, mais uma vez, reforçando o que eu acabei de falar. E a especificação da armação negativa. Para armadura negativa ou armadura positiva em concreto armado, a gente sempre segue essa regrinha, onde primeiro você chama o número da barra, no caso N1, no caso desse caso. A quantidade de barras vem em seguida de um tracinho, um hífen, você vai ter N1, tracinho, 34. Nesse caso, 34 se refere ao número de barras, 34 barras negativas, de armadura negativa. Depois vem o φ, o diâmetro,
com 6,3. Não precisa chamar milímetros. 6,3 será entendido na obra como milímetros. 6,3 milímetros, é o diâmetro da barra, no caso negativo. 170, tracinho 170, na obra também, ele vai interpretar como sendo os centímetros. Não precisa chamar aqui em centímetros. E a cada 10 vai ser o espaçamento final, no caso entre barras, no caso aqui do 10 centímetros. Então, você não precisa chamar as unidades, pode chamar se quiser, mas já é muita informação no seu projeto e pode deixar o projeto bem poluído, com muitos centímetros, metros, e não tem espaço na hora de computar os valores na planta. Dando continuidade, agora vamos determinar o comprimento da armação negativa. Na NB1 antiga, a gente considerava o comprimento da armação negativa como sendo a 20% do maior dos menores nãos. Vamos ver o que significa isso em termos práticos. Então, duas vezes, no caso, seria 20%, no caso, para cada lado. Então, duas vezes 20% vezes o comprimento do maior dos menores vãos, mais, aqui eu acrescento mais, no caso, a largura da viga. Pois 20% para um lado, 20% para o outro, mais a largura da viga intermediária que separa as duas lajes, que vai receber a armadura negativa por sobre ela. No que está na legendinha, apenas mostrando que BW é a largura da viga. Então, duas vezes 0,2, 20%. 0,2 vezes, no caso, você vai ter o menor vão para a laje L1 é de 2,37 metros. O menor vão para a laje L3 é de 3,33 metros. O maior dos menores equivale a 3,33 metros. Então, você traz aqui para a equação e vai somar ainda, no caso, a largura da viga intermediária que separa as duas lajes, 15 por 50, 15 centímetros de largura. Então, você vai ter um L final de 149 centímetros. Para esse projeto, eu computei vários comprimentos e o maior deles, eu acho que não resultava abaixo de 170 centímetros. Então, eu computei 170 centímetros com uma armadura negativa comprimento final, todas as armaduras negativas, um projeto pequenininho com poucos números de lajes, é uma casa. Então, ao invés de computar cada comprimento negativo para cada borda eh, divisória entre lajes, eu computei apenas um valor redondo e, no caso, agrega, que governa e que atende todos os demais comprimentos obtidos. Você tem que fazer essa continha para essa interface entre lajes, para todas as interfaces de lajes, e obter os valores de comprimentos de barras negativas para cada uma dessa forma, seguindo essa regrinha da antiga NB1. A distribuição da armação negativa está dada do seguinte modo: você vai ter que a armação negativa, que ela fica na parte superior, na camada superior da laje, nesse caso, 170 centímetros no caso de comprimento, então 34 barras, N1, 34 barras, 6,3 milímetros, com 170 centímetros de comprimento a cada 10 centímetros. Eu não mantive a cada 20, reduzi um pouco, mantive a cada 10 centímetros, armadura negativa, né? Mas não faça assim desse modo, sempre calcule o comprimento, no caso, para cada armação negativa. Como eu falei no slide anterior, você pode calcular o L para cada laje ou computar um valor único que atende a todas elas e distribuir todas as lajes de mesma sorte. Assim ficou o mesmo N1 para todas as interfaces, todas as armaduras negativas de todas as lajes. E aqui é apenas aquela ressalva que eu já falei no slide anterior, para sempre adotar armadura acima de 5 milímetros, armadura negativa, nunca de 5 milímetros, pois ela amassa facilmente. 5 milímetros é bom para armadura positiva de laje e para estribo de viga. Para armadura negativa de laje, eu não recomendo. Aqui eu chamo uma linha de chamada, e ao invés de chamar 34 barrinhas, desenhar 34 barrinhas, é, dando offset, ou o que for no AutoCAD, nessa planta e iria deixar bem poluído o desenho, chama apenas uma barrinha mostrando que é 170 centímetros. Então, você pode chamar uma cotinha, que aqui é interessante, do face externo da viga até a ponta dessa armadura, apenas uma cotinha para guiar, no caso, o operário na obra, para ele montar exatamente, seguindo essa cotinha, ele vai ter a distância exata, simétrica, sobre essa viga. Então, chama uma cotinha a mais aqui, da ponta da armadura até a face, no caso, interna da viga. Então, uma linha de chamada, um círculozinho simples, ser uma linha fina no AutoCAD, com uma cotinha de linha fina, e a armadura com uma linha grossa, uma linha espessa.
Então, aqui uma linha de chamada indicando que essa armadura, ela dista da face interna dessa viga até a face interna da outra viga. Ela não penetra, ela não adentra nas vigas. Cuidado. A armadura negativa, ela para onde a viga termina e assim por diante. São 34 barrinhas, indicando que ela vai daqui até ali. Então, essa é a função da linha de chamada, fica mais elegante. E aqui algumas observações, ressalvas finais que eu não poderia de ponderar numa aula dessa de armadura negativa. Como eu não mencionei na armadura positiva, eu vou mencionar aqui na armadura negativa para englobar as duas. É sempre mais seguro, né, de se ter uma espessura de laje, como eu falei já nessa aula, bem mais espessa do que o diâmetro da barra. Então, não coloque armaduras de barras com diâmetro muito elevados em lajes muito finas. Você vai ter trinca na certa. Obedeça aquela regrinha de jogar sobre 10. O comprimento da barra comercial de CA50 ou CA60 é de 12 metros, mas tenha cuidado, isso é uma praxe boa, uma boa prática de obra, de você cortar, né, separar, no caso, 10 centímetros de cada ponta e ficando com, no caso, 11 metros e 80, 11,8 metros, ao invés de 12 metros. Você pode aparar 10 centímetros de cada ponta de barra que chega na obra para poder ficar livre de corrosões que venham a ter essas extremidades. É, Sempre verifique se há corrosões nas extremidades das barras, se essa está avançando, se está contaminando o restante da barra. Se não estiver com corrosão acentuada, o que for, não precisa ter esse recorte. Então, se você notar algumas corrosões nas pontas de barras, você pode recortar 5 centímetros de extremidade de cada barra, fala direitinho com o armador e pede por gentileza para recortar essas extremidades, para não trazer corrosão, não contaminar a corrosão do restante da barra depois de concretar. Depois de concreta, tudo ali dentro do concreto, um ambiente úmido, infavorável no caso, à corrosão, e o que ficou ali dentro vai poder contaminar o restante. Então, é uma praxezinha, uma boa prática de obra. Aqui não coloca armação negativa, né, dentro de viga, como eu falei no slide anterior. Você sempre coloca armadura negativa, distando de uma face interna a face interna da outra viga. A armadura negativa ela apenas atravessa pela parte superior a armadura negativa. Ela se apoia na armadura concreta, vai ser concretado junto, mas ela apenas passa por cima dos estribos da armadura negativa da viga. Mas ela não, no caso, transversalmente, mas no caso, de forma paralela, a armadura negativa ela não fica dentro de vigas paralelas a ela. Então, a armadura negativa é sempre, no caso, perpendicular à viga que ela está armando. E não coloque a armadura negativa paralela a vigas que são servindo de suporte. Aqui é a linha de chamada, eu já mostrei anteriormente, e aqui é a ressalva, que ela sempre para antes, no caso, de face interna e face interna de cada viga. Bem, deixo minha gratidão mais uma vez por me prestigiar nessa aula, por me acompanhar mais nessa aula. Essa aula foi suficiente para poder mostrarmos o dimensionamento da armadura negativa, as regrinhas da armadura negativa no projeto. Acho que foi mais que suficiente. Caso você necessite de uma aula a mais sobre armadura negativa, eu trago uma outra aula, mas eu pretendo na próxima aula finalizar o assunto de lajes para essa casa e mostrar a armadura volvente, para podermos então dar continuidade no cálculo estrutural, dimensionamento de vigas, pilares e fundações e continuarmos a nossa casa. Muito obrigado. Aqui pela editora Oficina de Textos, deixo as minhas últimas obras publicadas por essa fantástica editora Oficina de Textos, com mais de 25 anos de casa, uma excelente, uma senhora editora. Então aqui o livro Estruturas Metálicas é completinho, com casos reais, feito para você, e o livro de Pavimentos Rígidos de Concreto Armado, que será lançado agora em março pela editora Oficina de Textos. Se puder contribuir, adquirir, se você achar necessário para sua vida profissional, não deixe de fazer. Eu fiz com todo carinho. Ambos os livros são baseados em casos reais, sempre com exemplos reais, hiper detalhados, trazendo os números, problemas resolvidos, mas sempre calcados em casos reais. Eu não abro mão de trazer problemas baseados em casos reais. Eu nunca trago nada didático. Todas essas aulas no YouTube são baseadas em casos e projetos reais. E assim eu farei, pois isso eu acho que traz mais confiança. E sentia falta na minha época, e não vou deixar que falte isso para você. No que depender de mim, sempre vou trazer os casos reais de modo passo a passo. Muito obrigado.